A busca pela vida boa. Durante milhares de anos, antes de existirem redes sociais, antes da velocidade da vida moderna, antes da busca constante por reconhecimento e distração, os grandes filósofos da humanidade já enfrentavam uma pergunta que continua sendo uma das mais importantes da existência. O que significa viver bem? Não apenas sobreviver, não apenas acumular riquezas, não apenas conquistar status ou ser admirado pelos outros, mas viver de uma maneira que, ao olhar para a própria trajetória, o homem possa dizer: eu vivi de acordo com aquilo que realmente importa. Essa pergunta atravessou séculos, foi feita nas praças da antiga Atenas, foi escrita em pergaminhos, foi refletida por homens que dedicaram suas vidas a compreender a natureza humana. E apesar de todas as mudanças do mundo, a resposta dos filósofos antigos continua surpreendentemente atual. Uma boa vida não começa quando o homem conquista o mundo. Ela começa quando ele aprende a governar a si mesmo. Porque existe uma batalha que todos os seres humanos enfrentam. Uma batalha que não acontece contra inimigos externos. Ela acontece dentro da própria mente. É a batalha entre razão e impulso. Entre aquilo que sabemos ser correto e aquilo que desejamos no momento. Entre quem somos e quem poderíamos nos tornar. Os antigos filósofos entendiam que o maior desafio do homem não era construir uma grande vida por fora. Era construir uma grande alma por dentro. E é exatamente por isso que eles falavam tanto sobre virtude. Mas a virtude, para os antigos, não significava apenas ser uma pessoa moral ou seguir regras. Virtude era excelência. Era o desenvolvimento máximo das capacidades humanas. Era viver de acordo com a razão. Era ter domínio sobre si mesmo. O homem virtuoso não era aquele que nunca sentia medo. Era aquele que não permitia que o medo governasse suas escolhas. Não era aquele que nunca sentia desejos. Era aquele que não se tornava escravo deles. Não era aquele que nunca sofria. Era aquele que encontrava significado até mesmo dentro do sofrimento. Para filósofos como Aristóteles, a vida boa estava relacionada ao conceito de eudaimonia. Uma palavra que muitas vezes é traduzida como felicidade, mas que possui um significado muito mais profundo. Não era uma felicidade momentânea. Não era prazer. Era uma vida de realização humana. Uma vida onde o indivíduo desenvolve seu caráter e vive de acordo com aquilo que há de melhor dentro dele. Aristóteles acreditava que ninguém se torna virtuoso por uma única escolha. A virtude nasce da repetição. Um homem não se torna corajoso porque teve um momento de coragem. Ele se torna corajoso porque pratica a coragem constantemente. Um homem não se torna sábio porque aprendeu uma informação. Ele se torna sábio porque transforma conhecimento em forma de viver. E talvez essa seja uma das maiores diferenças entre o homem comum e o homem virtuoso. O homem comum busca mudar sua vida através de acontecimentos externos. Ele acredita que será feliz quando conquistar algo, quando for reconhecido, quando tiver mais, quando chegar a algum lugar. Mas o homem virtuoso entende que a verdadeira transformação acontece primeiro dentro. Ele sabe que uma mente desorganizada pode transformar qualquer conquista em vazio. E uma mente equilibrada pode encontrar significado, mesmo nas dificuldades. Por isso, os filósofos antigos começavam pela pergunta mais difícil: quem está governando sua vida? Você está sendo guiado pela razão, ou pelos seus impulsos, pelos seus valores, ou pelas expectativas dos outros, pela consciência, ou pelo desejo constante de aprovação? Porque muitas pessoas acreditam que são livres apenas porque podem escolher entre várias opções. Mas os filósofos enxergavam algo diferente. Uma pessoa dominada pelos próprios desejos não é realmente livre. Ela apenas obedece aos seus impulsos. O homem que não consegue controlar sua raiva é controlado pela raiva. O homem que não consegue controlar sua vaidade é controlado pela necessidade de aprovação. O homem que não consegue controlar seus desejos é controlado por aquilo que deseja. A verdadeira liberdade, para os antigos, não era fazer tudo aquilo que se quer. Era não ser escravo daquilo que se quer. Essa ideia aparece com muita força no estoicismo.
Filósofos como Epictetos ensinavam que existe uma separação fundamental na vida. Existem coisas que dependem de nós, e existem coisas que não dependem. Nossa opinião, nossas escolhas, nossas atitudes, nossa forma de responder aos acontecimentos. Tudo isso pertence a nós, mas a opinião dos outros, o passado, a morte, as circunstâncias externas, tudo isso está além do nosso controle. E grande parte do sofrimento humano nasce da tentativa de controlar aquilo que nunca esteve em nossas mãos. O homem virtuoso aprende uma coisa essencial. Ele não desperdiça sua energia lutando contra a realidade. Ele trabalha para se tornar melhor dentro dela. Isso não significa passividade. Não significa aceitar injustiças ou abandonar objetivos. Significa compreender onde sua força realmente deve ser colocada. Porque uma pessoa pode passar uma vida inteira tentando mudar o mundo externo, enquanto ignora completamente o mundo interno. E esse talvez seja um dos maiores erros do ser humano. Queremos dominar tudo ao nosso redor, mas muitas vezes não conseguimos dominar nossos próprios pensamentos. Queremos ser respeitados pelos outros, mas não respeitamos nossas próprias promessas. Queremos encontrar paz, mas alimentamos uma mente cheia de conflitos. Os filósofos antigos acreditavam que antes de buscar qualquer conquista externa, o homem deveria colocar ordem dentro de si, como uma casa. Se a casa está em desordem, não importa quantos objetos valiosos você coloque dentro dela, ela continuará sendo desorganizada. Da mesma forma, uma vida cheia de conquistas pode continuar vazia se a pessoa não possui harmonia interior. E essa busca pela harmonia começa com algo que a maioria das pessoas evita: o silêncio. O homem moderno tem medo do silêncio. Ele preenche cada momento vazio com estímulos, música, informação, notificações, distrações. Porque quando tudo fica em silêncio, ele encontra a si mesmo, e nem sempre gosta do que encontra. Mas os filósofos entendiam que o silêncio não era ausência, era presença. Era o momento em que o homem finalmente podia observar seus pensamentos, seus desejos e suas escolhas. Sócrates dedicou sua vida a questionar as pessoas, porque acreditava que a reflexão era essencial para uma existência verdadeira. A famosa ideia, uma vida não examinada não vale a pena ser vivida, representa justamente isso. Uma vida sem reflexão pode passar rapidamente. A pessoa pode envelhecer sem nunca entender quem realmente foi. Pode conquistar coisas sem saber por quê. Pode seguir caminhos sem nunca perguntar se eram seus. E talvez o primeiro passo para uma vida virtuosa seja exatamente esse: parar, observar, questionar. Porque antes de mudar o mundo, o homem precisa aprender a olhar para dentro. E essa é a jornada do homem virtuoso. Não uma busca por perfeição, mas uma busca por alinhamento entre pensamento e ação, entre valores e escolhas, entre aquilo que ele diz acreditar e aquilo que ele realmente pratica. Porque no final, a maior obra que um homem pode construir não é uma carreira, não é uma riqueza, não é uma imagem, é o próprio caráter. E essa é a primeira lição dos antigos filósofos. A vida mais importante que você irá construir é a vida que acontece dentro de você. O domínio de si mesmo e a construção do caráter. O homem virtuoso entende uma verdade que muitas pessoas passam a vida inteira tentando evitar. A maior batalha que você enfrentará não será contra o mundo. Será contra você mesmo. Porque conquistar algo fora de si pode parecer difícil. Construir uma carreira, alcançar reconhecimento, acumular bens, ser admirado. Tudo isso exige esforço. Mas existe algo ainda mais difícil: governar a própria mente. Controlar os próprios impulsos, dominar os próprios desejos, permanecer fiel aos próprios valores quando ninguém está observando. Os antigos filósofos perceberam que o homem não é destruído apenas pelos grandes acontecimentos. Muitas vezes ele é destruído pelas pequenas fraquezas repetidas todos os dias, uma pequena falta de disciplina, uma pequena mentira, uma pequena escolha feita contra aquilo que ele sabe ser correto. Com o tempo, essas pequenas escolhas moldam o caráter,
E o caráter é aquilo que permanece quando todas as aparências desaparecem. O filósofo Aristóteles dizia que nós somos aquilo que fazemos repetidamente. A excelência, então, não é um ato isolado. É um hábito. Isso significa que ninguém acorda um dia e simplesmente se torna sábio. Ninguém se torna forte apenas desejando força. Ninguém se torna virtuoso apenas admirando a virtude. A transformação acontece através da prática diária. O homem que deseja uma mente mais calma precisa praticar a calma. O homem que deseja coragem precisa praticar coragem. O homem que deseja sabedoria precisa aprender a observar antes de julgar, porque aquilo que fazemos constantemente se torna aquilo que somos. E essa é uma das maiores responsabilidades da vida. Entender que cada escolha está construindo alguém. Cada pensamento cultivado, cada reação repetida, cada comportamento aceito. Tudo isso está formando a pessoa que você será no futuro. Por isso os filósofos davam tanta importância à disciplina. Não como uma forma de punição, mas como uma forma de liberdade. Porque sem disciplina, o homem pertence aos seus desejos. Ele acorda e segue suas vontades. Ele busca aquilo que traz prazer imediato. Ele foge daquilo que causa desconforto. Mas o homem virtuoso entende que nem tudo que desejamos nos faz bem, e nem tudo que é difícil nos prejudica. Às vezes, aquilo que mais evitamos é justamente aquilo que mais nos transforma. O desconforto de aprender, o esforço de melhorar, a dificuldade de admitir um erro, a humildade de reconhecer que ainda precisamos evoluir. O homem virtuoso não procura uma vida fácil. Ele procura uma vida significativa. E essa é uma diferença profunda. Uma vida fácil pode ser confortável, mas uma vida significativa exige crescimento. É por isso que os estoicos falavam tanto sobre resistência interior. Para eles, o objetivo não era eliminar as dificuldades da vida, porque isso seria impossível. O objetivo era construir uma mente forte o suficiente para atravessar as dificuldades sem perder a própria essência. Marco Aurélio, um dos maiores representantes do estoicismo, escreveu durante sua vida como governante e filósofo que o homem deveria se preocupar menos com aquilo que acontece e mais com a forma como responde ao que acontece. Porque entre o acontecimento e a nossa reação existe um espaço. E nesse espaço está nossa liberdade. Duas pessoas podem passar pela mesma dificuldade. Uma se torna amarga, a outra se torna mais sábia. O evento foi o mesmo, mas a interpretação foi diferente. E isso revela uma das maiores lições filosóficas. Nós nem sempre escolhemos aquilo que enfrentamos, mas escolhemos quem seremos diante disso. O homem virtuoso respeita essa responsabilidade. Ele entende que culpar constantemente as circunstâncias entrega seu poder para algo externo. Mas assumir responsabilidade devolve a ele a capacidade de agir. Isso não significa ignorar a realidade. Não significa fingir que tudo é simples. Significa compreender que mesmo em situações difíceis, ainda existe uma parte da vida que pertence a você. Sua atitude, sua postura, sua resposta. Essa é uma forma profunda de liberdade. Mas para alcançar essa liberdade, o homem precisa aprender outro princípio fundamental: a temperança, o equilíbrio. Os antigos gregos acreditavam que muitos problemas humanos surgem dos excessos. Excesso de prazer, excesso de orgulho, excesso de ambição, excesso de medo. Até coisas boas podem se tornar destrutivas quando perdem a medida. A comida em excesso prejudica. O desejo de conquista em excesso destrói a paz. A busca por aprovação em excesso destrói a autenticidade. O homem virtuoso não rejeita as coisas da vida. Ele aprende a colocá-las no lugar correto. Ele aproveita sem se tornar escravo. Ele deseja sem ser dominado. Ele possui sem depender. Essa é uma das maiores diferenças entre possuir algo e ser possuído por algo. Uma pessoa pode ter dinheiro, mas se o dinheiro controla suas decisões, ela não possui o dinheiro. O dinheiro possui ela. Uma pessoa pode buscar reconhecimento, mas se sua felicidade depende constantemente da aprovação dos outros, ela se torna prisioneira da opinião alheia. E os filósofos antigos sabiam.
Nenhum homem é realmente livre enquanto sua paz depende de coisas que ele não controla. Por isso, uma das maiores virtudes é a independência interior. Não significa viver isolado. Não significa não precisar de ninguém. Significa não perder a própria identidade tentando ser aceito. O homem virtuoso entende que a aprovação dos outros é instável. Hoje alguém elogia. Amanhã alguém critica. Hoje você é admirado. Amanhã você é esquecido. Se sua identidade depende disso, você viverá em constante ansiedade. Mas quando o homem constrói seu valor dentro de si, ele encontra uma estabilidade diferente. Ele não deixa de ouvir os outros, mas não entrega sua direção para eles. Ele escuta, reflete, escolhe, porque sua consciência se torna seu guia. E talvez essa seja uma das maiores diferenças entre uma vida comum e uma vida contemplativa. A pessoa comum pergunta: como posso conseguir mais? O homem virtuoso pergunta: como posso me tornar melhor? A pessoa comum olha para fora. O homem sábio olha para dentro. A pessoa comum tenta controlar o mundo. O homem virtuoso começa controlando a si mesmo. Porque ele entende que a maior conquista humana não é dominar os outros. É não ser dominado por suas próprias fraquezas. E essa jornada nunca termina. Não existe um momento em que alguém finalmente se torna perfeito. Existe apenas o compromisso diário de se tornar um pouco melhor. Mais consciente, mais justo, mais equilibrado, mais próximo da pessoa que deseja ser. Porque a virtude não é um destino, é um caminho. E cada escolha é uma oportunidade de caminhar nessa direção. Depois de milhares de anos de reflexão, debates e ensinamentos, os grandes filósofos da humanidade chegaram a uma conclusão que continua desafiando o homem moderno. A maior conquista da vida não é aquilo que você possui, é aquilo que você se torna. Essa ideia parece simples, mas ela entra em conflito com quase tudo aquilo que o mundo nos ensina. Desde cedo, somos incentivados a acumular. Acumular dinheiro. Acumular reconhecimento, acumular conquistas, acumular experiências, como se a qualidade de uma vida pudesse ser medida apenas por aquilo que foi adquirido. Mas os antigos filósofos enxergavam uma realidade diferente. Eles perceberam que alguém pode conquistar quase tudo aquilo que deseja, e ainda assim permanecer vazio. Pode alcançar fama e continuar inseguro. Pode alcançar riqueza e continuar inquieto. Pode ser admirado por milhares de pessoas e ainda não gostar da própria companhia. Porque existe uma diferença entre construir uma vida de sucesso e construir uma vida de significado. E essa talvez seja a principal lição da filosofia. O objetivo não é simplesmente viver, é aprender a viver bem. Mas o que significa viver bem? Para os antigos, significava viver em acordo com a razão. Significava agir de forma coerente com os próprios valores. Significava desenvolver caráter. Significava cultivar uma alma ordenada. Uma alma que não fosse arrastada por cada desejo, por cada impulso, por cada opinião externa. Uma alma capaz de permanecer firme mesmo quando o mundo ao redor muda. E talvez seja exatamente isso que falta ao homem moderno. Vivemos em uma época onde existe informação em abundância, mas sabedoria em escassez. Conhecemos muitas coisas sobre o mundo, mas pouco sobre nós mesmos. Sabemos como produzir, como consumir, como competir, mas raramente aprendemos como habitar a própria mente. Como permanecer em silêncio, como lidar com a dor, como enfrentar a solidão, como encontrar significado. Por isso, os ensinamentos dos antigos continuam tão atuais, porque a tecnologia mudou, a sociedade mudou, mas a natureza humana continua enfrentando os mesmos conflitos. Ainda sentimos medo, ainda sentimos inveja, ainda buscamos aprovação, ainda lutamos contra nossos próprios impulsos, ainda tentamos descobrir quem somos. E é nesse ponto que a filosofia deixa de ser apenas uma teoria. Ela se transforma em uma forma de viver. Porque o homem virtuoso não é definido por aquilo que sabe. Ele é definido por aquilo que pratica.
Os filósofos nunca acreditaram que a sabedoria estava apenas nos livros. A verdadeira sabedoria aparece quando o conhecimento se transforma em ação, quando uma ideia muda um comportamento, quando uma reflexão muda uma escolha, quando uma verdade passa a orientar uma vida. Por isso, ao longo dessa jornada, encontramos 10 princípios fundamentais: o silêncio, o respeito ao tempo, o domínio sobre aquilo que está sob nosso controle, a temperança, a independência diante da opinião dos outros, a aceitação da realidade, a consciência da morte, a busca pelo conhecimento, o cultivo do caráter e a construção de uma vida com propósito. À primeira vista, esses princípios podem parecer separados, mas na verdade todos apontam para a mesma direção: o autodomínio, porque o homem virtuoso compreende algo que poucos compreendem. A liberdade não consiste em fazer tudo aquilo que se deseja. A liberdade consiste em não ser escravo dos próprios desejos. O homem que depende constantemente da aprovação dos outros não é livre. O homem que não consegue controlar sua raiva não é livre. O homem que precisa de distrações para fugir de si mesmo não é livre. A verdadeira liberdade nasce quando alguém aprende a permanecer firme dentro de si, quando a consciência se torna mais forte que o impulso, quando a razão se torna mais forte que o medo, quando os valores se tornam mais importantes do que as circunstâncias. E talvez seja justamente aí que encontramos a essência da vida contemplativa. Uma vida contemplativa não é uma vida de isolamento, não é abandonar o mundo, não é fugir das responsabilidades. É aprender a viver com atenção. É desenvolver a capacidade de observar a própria existência, de questionar os próprios hábitos, de examinar as próprias escolhas, de não passar pela vida no piloto automático. Porque o maior risco não é fracassar. O maior risco é chegar ao final da vida sem nunca ter despertado, sem nunca ter perguntado: por que estou vivendo dessa forma? Quem estou me tornando? O que realmente importa? Talvez seja por isso que Sócrates afirmava que uma vida não examinada não merece ser vivida, não porque ela não tenha valor, mas porque alguém pode atravessar toda a existência sem jamais conhecer a si mesmo, sem jamais descobrir aquilo que realmente importa. E quando pensamos nisso, percebemos algo importante. A filosofia nunca prometeu eliminar o sofrimento, nunca prometeu uma vida perfeita, nunca prometeu felicidade permanente. O que ela oferece é algo muito mais valioso. Ela oferece direção. Ela oferece clareza. Ela oferece princípios que podem orientar o homem mesmo em meio ao caos. Porque inevitavelmente existirão perdas, existirão fracassos, existirão momentos de dúvida. Mas quando existe virtude, existe também uma base sólida, uma espécie de centro interior que permanece. E talvez essa seja a verdadeira riqueza. Não aquilo que você possui, mas aquilo que nenhuma circunstância pode tirar de você: seu caráter, sua consciência, sua integridade, sua capacidade de permanecer fiel àquilo que acredita. No final das contas, a filosofia nos deixa uma pergunta simples, mas profundamente transformadora. Quando tudo aquilo que é externo desaparecer, quem restará? Quando os títulos desaparecerem, quando os elogios desaparecerem, quando as conquistas perderem importância, quem você será? Porque no fim da vida, a pergunta mais importante não será quanto você acumulou, nem quantas pessoas admiravam você. A pergunta será: você viveu de acordo com aquilo que sabia ser correto? Você se tornou alguém digno da própria existência? Talvez essa seja a verdadeira definição de uma vida boa. Não uma vida perfeita, mas uma vida vivida com consciência, com coragem, com propósito e, acima de tudo, com virtude. Se esta reflexão trouxe valor para você, inscreva-se no canal. Aqui nós exploramos as grandes questões da existência humana, a filosofia, a psicologia e as ideias que podem transformar a forma como enxergamos a vida. E lembre-se, o homem mais forte não é aquele que conquista o mundo, é aquele que conquista a si mesmo.